câncer de pulmão superou o de mama como a principal causa de morte em mulheres nos países desenvolvidos. Essa questão preocupa, uma vez que 11,2% das mulheres brasileiras ainda fumam. É verdade, Adriana. E tem um dado curioso que vai nortear esse nosso bate-papo, a entrevista de hoje. O que pouca gente sabe é que as mulheres que fumam têm mais propensão a desenvolver o câncer de pulmão do que os homens que também fumam. A mulher é mais vulnerável a ele. Para falar sobre o assunto, o pneumologista Fábio Pereira Muchão está conosco. Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer, tudo bem. Quais os motivos que levam a esse aumento no número de doenças pulmonares nas mulheres? É o número cada vez maior de mulheres adotando um estilo de vida, entre aspas, mais moderno, conciliando atividades do dia a dia, de casa, com atividades do trabalho, sob forte carga de estresse. O número maior, cada vez maior de mulheres acaba fumando, tendo níveis de ansiedade muito altos. Essas coisas funcionam como um círculo vicioso. Quanto mais a pessoa fica ansiosa, mais ela fuma. Então, todos esses fatores interligados, tabagismo, estresse, ansiedade, ganho de peso, má alimentação, contribuem para o aumento de doenças em geral, inclusive de doenças pulmonares, principalmente as relacionadas ao tabagismo. É um conjunto, então, de fatores que levam ao... Mas o tabagismo é o principal deles. Sem dúvida, mas o tabagismo associado ao estresse do dia a dia, ao aumento de peso, a uma má alimentação, esses fatores interligados, eles se potencializam e acabam fazendo com que esses números alarmantes de incidência de câncer de pulmão em mulheres sejam cada vez maiores. Agora, o câncer de pulmão é uma doença silenciosa, né? É considerado uma doença silenciosa. Quais são os sintomas dessa doença? O câncer de pulmão, ele é silencioso por quê? Porque os pulmões são órgãos que têm uma reserva muito elevada, ou seja, para você começar a ter sintomas, você precisa ter um alto grau de comprometimento pulmonar. Então, o que é comum é que os sintomas principais como tosse, emagrecimento, eventualmente falta de ar, dor no peito, tosse com sangramento, eles só apareçam quando o câncer já está com determinado grau de extensão. E o câncer de pulmão, a maioria dos cânceres de pulmão, por si só, são doenças agressivas. Então, a agressividade da doença, associada a um diagnóstico tardio, acabam fazendo com que as taxas de mortalidade e morbidade, né, o grau de problemas que essa doença traz para o paciente, sejam muito elevados. E os sintomas são parecidos com outros de problemas comuns, né? Como uma gripe forte, enfim, outras coisas mais comuns. Sim, às vezes nessa época uma época de outono e inverno, a pessoa pode confundir... Tempo seco, né? Ela pode confundir uns sintomas que seriam relacionados ao câncer e ainda esses sintomas não estão tão intensos, ela pode achar que está pegando um resfriado atrás do outro, está muito estressada, está trabalhando demais, então está ficando doente toda hora, está com uma sinusite crônica e, na verdade, eventualmente, esses sintomas podem ser associados a uma doença grave pulmonar. O vereador Gilberto Natalini participa sempre conosco aqui, ele é ligado ao Partido Verde, e o médico Paulo Saldiva, da USP, veio aqui algumas vezes falar conosco também sobre esse assunto. 4.000 mortes na cidade de São Paulo por ano em decorrência da poluição, 8.000 na Grande São Paulo, 16.000 no estado, ou seja, pegar o cinturão da Grande São Paulo, 8.000, o resto do estado todo, mais 8.000. O principal problema, além da poluição do ar, é a questão do cigarro? Sim, a poluição do ar, ela é, sem dúvida nenhuma, importantíssima. O Dr. Paulo Saldiva foi meu professor, inclusive, é um grande pesquisador nessa área. E é um problema que é difícil de você controlar. Por quê? Porque todos nós que moramos aqui estamos expostos à poluição. A gente não tem como escapar disso, a não ser que você mude de cidade, até que, eventualmente, esses níveis melhorem ao longo dos anos. A grande questão do cigarro é que você tem que imaginar o cigarro como se fosse um poluente que é instilado diretamente nos pulmões e em quantidades muito grandes, né? O ar atmosférico, a gente respira poluentes de maneira moderada, mas o cigarro, o indivíduo traga aquilo diretamente para as vias aéreas. Então, a concentração de substâncias tóxicas que é aplicada no tecido pulmonar é altíssima. Então, é por isso que os danos são tão mais evidentes. Como um bom pneumologista que o senhor é implacável e intransigente em relação ao assunto chamado cigarro. Sem dúvida, tanto para quem fuma quanto para os que estão em volta, né? Principalmente crianças, né, que vivem em ambientes com fumantes, isso não adianta. A pessoa fala, às vezes eu atendo pacientes e eu pergunto se a pessoa fuma ou se alguém fuma em casa. A pessoa, não, a pessoa fuma, mas fuma só na varanda ou só na rua, não adianta nada. A pessoa, quer dizer, minimiza o problema, mas não resolve. Porque a pessoa volta para o ambiente domiciliar
impregnada de substâncias tóxicas associadas ao cigarro. Agora, além de não fumar, que outro tipo de prevenção pode ter? Para doenças pulmonares? Olha, de uma maneira geral, assim, você tem que ter, primeiro, evitar o tabagismo é o ponto fundamental. Segundo, manter o seu ambiente doméstico o mais limpo possível, o mais arejado possível. Se você usar ar-condicionado em casa, sempre limpe os filtros do ar-condicionado para evitar que se acumule poeira, material particulado. Se você tem alguma doença pulmonar crônica, como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, manter um controle rigoroso com seu pneumologista para que, com um bom controle da doença, pelo menos você minimize os problemas associados à sua doença de base. Na primeira resposta, a pergunta que a gente fez para o senhor aqui, o senhor falou que a ansiedade tem uma relação direta com o câncer, é isso? Eu entendi direito? Na verdade, assim, não é que a ansiedade tem uma relação direta com o câncer, né? É que, assim, diversos fatores que podem estar associados ao câncer podem ser, digamos, potencializados pela ansiedade. Então, por exemplo, a gente sabe que excesso de peso não é bom para nenhuma doença. Tabagismo não é bom para nenhuma doença. Geralmente, a pessoa que é ansiosa, ela acaba, naturalmente, procurando um refúgio e aliviar a ansiedade comendo mais, fumando mais, deixando de praticar exercícios físicos. Isso tudo interligado acaba... O metabolismo e os hormônios. Também, e de uma maneira geral, isso acaba prejudicando o organismo da pessoa como um todo, inclusive facilitando o aparecimento de doenças como o câncer. Legal. Conversamos com o Fábio Pereira Muchão, que é pneumologista, crítico, contumaz do cigarro e que está alertando aí para uma questão de saúde pública. As mulheres que fumam têm mais chances de desenvolver câncer de pulmão do que os homens que fumam. Doutor Fábio, muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado. A gente está à disposição, meu caro, boa tarde, aqui na TV obrigado. Câmara e contamos aí com o senhor em outras oportunidades. Estou à disposição e uma boa tarde a todos.